dia, a gente está aqui no viaduto Moreira da Rocha, ó. Você vê os trilhos de trem ainda aqui, ó. E aqui esse viaduto ele fazia esse Lzinho aqui, ó. Ia daqui e fazia esse L pra cá. A gente vê naquelas fotos antigas do Robert Platt, aquele fotógrafo americano que veio aqui em 1935. Então eu tentei fazer com um drone, mais ou menos o mesmo ângulo. Ele tava ali, muitas das fotos ele estava ali, ó. Ali tinha um guindaste, então ele tava aqui, ó, nesse Lzinho aqui. E fez as fotos daquela região ali, ó. A região lá do centro da cidade, ali, ó. A região onde hoje está o Marina Park e tal. E aí eu tentei fazer com drone. Acho que vai ficar bem legal. Faz muito tempo que eu não vejo o verde daquele mar quebrar. Nas longarinas da ponte velha que ainda não caiu. O pessoal chama na terra dos verdes mares, ó. Os verdes mares bravios, ó. A água é bem verde aqui, bem legal, bem bonita. Bom dia, e a gente vai começar essa comparação dessas fotos aqui, justamente do viaduto Moreira da Rocha, tendo essas imagens muito legais do drone, feitas em 2021, e tentando comparar com fotos desde o começo do século passado, 1906, fotos de 1911, 1924, fotos do Robert Platt, aquelas de 1935 e outras fotos mais. E o que a gente consegue ver é sempre a Torre Boris sempre olhando para nós e mostrando que essa região dos antigos portos era uma região um alagadiço, uma região, um areal muito próximo da praia e que foi sendo urbanizada com o passar dos anos, principalmente depois da construção da Avenida Atlântica em 1911, a gente vê essa foto, e no final a gente vê ainda a ponte metálica, a antiga ponte metálica que existia no lugar que hoje a gente tem o viaduto Moreira da Rocha. A ponte metálica era feita, como o próprio nome diz, de metal. Esse metal enferrujou, essa foto é de 1906, por exemplo, a gente vê como um atracadouro, né, como esse empia, e aí depois foi substituída por concreto, por cimento, na década de 1920. Essa ponte metálica também era conhecida como Ponte da Alfândega, e havia também uns guindastes, no final havia um trilho de trem para levar o material, principalmente os produtos de exportação aqui do Ceará, principalmente o algodão, né? Mas na década de 1920, né, essa foto é de 1924 provavelmente, essa ponte metálica foi substituída pelo tal viaduto Moreira da Rocha, justamente concretando essa estrutura e tal, para que ela para que ficasse mais resistente às intempéries do nosso mato, do nosso clima, da nossa ferrugem. Mas a gente vê sempre lá atrás a nossa Torre Boris, e a gente consegue ver essa foto também, aquela anterior de 1924, essa daqui de 1906, vendo a Torre Boris e uma imagem da Rua Boris. E também a gente consegue ver os escritórios, por exemplo, da Booth Company Line, que ficavam na Rua da Praia, hoje a Avenida Pessoa Anta, né? E a gente consegue ver também a igreja do Pequeno Grande, ali a ponta dela, né, da igreja do Pequeno Grande, da Campanária, aquela região toda, e consegue ver também a região da Praça do Cristo Redentor, do Monumento do Cristo Redentor e do Seminário da Prainha. Então a gente vai voltar para 2021 nessa nossa viagem do drone, e é bem interessante a gente ver toda essa estrutura, todas essas imagens. A gente conseguia ver naquelas fotos do Robert Platt, via as dunas que havia na região hoje do Pirambu, essa região que era conectada com esse Lzinho, né, fazia esse Lzinho, ele era conectado junto ao viaduto Moreira da Rocha e esses dois guindastes nos piers que havia. Então havia essa conexão, que hoje não há mais, né, desabou essa parte aí, mas havia essa conexão na época em que esse viaduto estava funcionando. Hoje não tem mais, a gente vê que a ponte termina aqui, né, nessa região, e a gente consegue também ir em direção à Avenida Atlântica, a antiga Avenida Atlântica, hoje a Avenida Almirante Tamandaré. E vê uma coisa que é bem interessante, que chama a atenção, novamente naquela foto do arquivo Nirês, muito provavelmente essa foto feita em 1924, a gente vê o pavilhão Atlântico. O pavilhão Atlântico também por si só tem uma história muito interessante, muito impressionante, que a gente consegue visualizar também esse pavilhão Atlântico, que hoje ainda está lá, ainda está presente, né? Então a gente consegue ver mais uma vez na foto de 1906 aquela região da Avenida Atlântica, ver a Torre Boris lá ao fundo e ver como era um alagadiço, um areal, era deserto. Essa foto foi mais ou menos feita onde há aqueles prédios hoje, muito quase atrás da fronte ao aquário, ao esqueleto do aquário, né? Então a Avenida Atlântica hoje, indo até o prédio da Alfândega Nova, que hoje é a Caixa Cultural, a gente consegue ter essa visualização, o centro Dragão do Mar,
de arte e cultura, a Avenida Pessoa Anta, que era a nossa Rua da Praia, hoje a comunidade do Poço da Draga, e mais uma vez aí essa filmagem da Avenida Atlântica, justamente naquela região descampada, aquela região mais pantanosa que havia aí nessa região, e a ponte metálica ao fundo, mais uma vez, a gente consegue visualizar. A gente volta nas imagens de 2021 e a gente vai conseguir ver também mais uma vez o pavilhão Atlântico, que era utilizado na época do viaduto Moreira da Rocha como um hangar de espera dos passageiros que iam embarcar aqui no Porto de Fortaleza. Só que o pavilhão Atlântico, essa foto de 1906, ele ficava nos Jardins Nogueira Scioli, que ficavam na Praça Marquês de Herval, que hoje em dia é a Praça José de Alencar. Então a gente tem essas fotos antigas de como era bonito o pavilhão Atlântico, né, que hoje ainda está presente. Ele foi modificado, teve poucas modificações, claro que está necessitando de reformas, né, porque com o tempo ele vai se deteriorando, mas ele continua presente lá na região muito próxima ao viaduto Moreira da Rocha, aquele que a gente conhece como ponte metálica. Então a gente consegue ver aí o terminal Atlântico, o pavilhão Atlântico aqui da ponte do viaduto Moreira da Rocha. E é interessante que a gente ainda consegue ver, vou chamar assim de cicatrizes dos trilhos de trem que havia no viaduto. E esses trilhos de trem a gente consegue visualizar nas fotos feitas em 1935 pelo Robert Platt, aquele fotógrafo americano. A gente consegue ver, tem até uma caldeira aí, muito provavelmente, na época o motor a vapor era muito difundido, muito utilizado, né? Então tinha essa caldeira aí. E a gente vê também os dois trilhos aqui paralelos que corriam no viaduto Moreira da Rocha, que ainda hoje a gente consegue ver essas cicatrizes desses trilhos de trem que havia no viaduto Moreira da Rocha. Então a gente vai voltar para 2021 e visualizar mais uma vez os nossos verdes mares bravios e o viaduto Moreira da Rocha. Essa região está isolada, mas ela era conectada anteriormente com o restante do viaduto Moreira da Rocha, fazendo como um L. Esse quebra-mar é mais recente. Esse quebra-mar, se eu não me engano, é da década de 1980 ou da década de 1990. Depois eu vou checar essa informação com maior credibilidade, né? Então, a gente vê o viaduto Moreira da Rocha aí, essa região, e a gente consegue ter esse ângulo mais ou menos no ângulo que foi feito também pelo Robert Platt. Ele estava mais baixo, né, do nosso viaduto Moreira da Rocha, só que isso em 1935 e ele em pleno funcionamento, né? Então mais uma vez a gente vai voltar para 2021 e ver com outras imagens também como era ou como está o nosso viaduto Moreira da Rocha. E atrás a gente consegue ver também o viaduto Lucas Bicalho, que é a ponte dos ingleses, que é conhecida, né? Muitas pessoas confundem como ponte metálica também. Mais uma vez aquela imagem aérea que a gente consegue ver como era, né? Como era conectado esse Lzinho do viaduto Moreira da Rocha com os dois guindastes ali no final, e como está hoje em 2021 essas estruturas que não estão mais conectadas porque houve justamente esse deterioramento do viaduto Moreira da Rocha. E atrás, ao fundo, a gente consegue ver o viaduto Lucas Bicalho, que está em reforma hoje em dia também, que é a nossa ponte dos ingleses, ou era conhecida também, e aí havia essa confusão, como ponte metálica. E mais uma vez a gente consegue comparar esse ângulo com o ângulo feito pelo fotógrafo Robert Platt em 1935 aqui em Fortaleza. E agora a gente vai em direção nesse voo. Eu decolei o drone do próprio viaduto Moreira da Rocha e a gente vai nesse voo rumo ao pavilhão, a Muralha Hawkshaw. A Muralha Hawkshaw, ela por si só dá um episódio. Depois eu vou fazer alguma coisa sobre John Hawkshaw, que foi o engenheiro que ajudou também na construção, um engenheiro inglês bem famoso, ajudou na construção também de outras estruturas no canal de Suez, por exemplo, lá no Egito, e fez estudos em vários portos aqui, o Porto de Fortaleza, o Porto de Recife, o Porto de Santos, né? E a gente consegue visualizar esses piers que ainda hoje existem na Muralha Hawkshaw, e agora uma visão de dentro para fora, ou seja, a gente estaria hoje como se estivesse na Inácio, olhando os navios ao largo da costa. A gente consegue ver esses piers e uma pessoa também encostada num desses piers. E agora a gente volta para a imagem de 2021 para ver que ainda existem esses piers, ainda existem essas torres de iluminação lá no paredão na Muralha Hawkshaw. Lógico, a Muralha Hawkshaw ela foi aumentada de tamanho, ela ia mais ou menos até essa região do primeiro Arrecife. Ela foi aumentada depois, e aí uma matéria de jornal da época, de 1800 e
70, se não me engano, sobre os estudos do engenheiro John Hawkshaw e sobre essa autorização para a construção desse quebra-mar no nosso porto, de acordo com o projeto dele, que era um dos projetos mais caros. Depois ele fez o projeto, se não me engano, em 1874. E aí o pessoal achou muito caro e pediram projetos de outras pessoas, e as outras pessoas, como o John Hawkshaw tinha uma credibilidade muito grande, diziam, não, mas o projeto do John Hawkshaw é o melhor que tem e tal, e acabaram fazendo. Mas esse projeto acabou se tornando um fracasso. Foi um grande fracasso do porto, porque houve esse assoreamento, por isso a draga e por isso a região é conhecida hoje como o Poço da Draga. Mas a gente consegue ver essa foto do Porto de Fortaleza, a gente ainda consegue ver o gasômetro aí, é uma foto bem interessante, essa foto da década de 1940, e comparando com as fotos modernas, a gente consegue ver ainda o escritório da Booth Company Line, a catedral hoje em dia, que é diferente, o prédio da Cefaz, e essa região toda da INASE, que era tudo a região do porto, dos portos antigos de Fortaleza, e mais uma vez a gente consegue ver também a nossa Torre Boris, ela onipresente, né, nessa região, nessas imagens do drone, tanto nas imagens do passado quanto nas imagens do presente. Hoje a Torre Boris, ela funciona a Lanlink, né, ou funcionava a Lanlink, uma empresa de informática, está bem preservada, a Torre Boris, se não me engano está até já tombada, e tem uma foto que eu achei que foi feita muito provavelmente nessas janelas da Torre Boris, olhando para os escritórios da Booth Company Line, que é essa foto aí, ó. A gente consegue ver o prédio da Booth Company Line, que é esse prédio entelhado em forma de L, que eu fiz até uns filmes. A gente consegue ver a primeira sede, essa foto é de 1906, a gente consegue ver a primeira sede da Capitania dos Portos, que saiu daqui em 1900, a gente vê a proximidade que ficava da praia, a gente consegue ver também a catedral e alguns outros prédios da rua José Avelino, a gente consegue ver as muralhas do forte, o prédio da Santa Casa, ou seja, uma foto muito interessante, muito impressionante, sensacional que eu achei nos arquivos, e a gente consegue visualizar todas essas estruturas estando como se na janela da Torre Boris. A gente consegue ver até o reflexo da Torre Boris aqui nesse telhado, então muito provavelmente essa foto foi feita à tarde. Pela manhã, quer dizer, porque pela manhã o sol está no leste, o leste está aqui para trás, né? Então a gente consegue ver aquelas dunas da região, consegue ver a praia, que era muito próximo aqui. Então uma foto que eu achei muito interessante e resolvi compartilhar com vocês nesse nosso vídeo de hoje, mostrando justamente a Torre Boris também. E aí a gente consegue ver a Torre Boris e ver atrás, ó, ver a Torre Boris ali à esquerda e ver esse prédio em forma de L, o telhado em forma de L, que era o prédio dos antigos escritórios da Booth Company Line, essa empresa de Liverpool. Mais uma vez com as imagens de drone a gente consegue ver esse prédio em formato de L, que a gente consegue visualizar naquela foto de 1906 feita nas janelas da Torre Boris. Então o prédio da Booth Company Line, que a gente consegue ver em muitas daquelas fotos antigas, esse prédiozinho, esse telhado em forma de L, e os outros prédios que estão agora no lugar, e a região da Torre Boris, em que foi feita aquela foto de 1906, aquela foto sensacional, que eu fiquei encantado quando eu resgatei essa foto dos arquivos. Eu achei novamente a foto, eu tinha essa foto, mas não tinha achado. E aí você vê, ó, mais uma vez essa foto de 1906, você vê a proximidade da praia, da Rua da Praia, você vê os escritórios aqui do Quartel da Marinha, a Escola de Aprendiz Marinheiro depois, e o prédio da Booth Company Line, nesse telhado em forma de L, que a gente consegue visualizar de uma forma bem interessante. Mais uma vez uma foto de 1906 em que a gente consegue ver a região da praia, do porto, e que era esse alagadiço, muito provavelmente é a Foz do Maceió da Santa Casa, e que a gente consegue ainda visualizar algumas dessas regiões alagadiças nessa região de hoje da INASE, da Indústria Naval do Ceará, e do Marina Park, né? Você vê que são regiões muito interessantes, regiões que têm a história viva ainda aqui de Fortaleza. Foram muito modificadas pelo homem, claro, mas ainda apresentam essas estruturas históricas, como o próprio viaduto Moreira da Rocha, que a gente consegue ver em fotos. Ó, e você vê que tinha ponte metálica, então o nome ficou, né? O nome pegou de ponte metálica porque havia uma ponte metálica aí nessa região, justamente no começo do século passado. Depois, com o drone, eu fiz um voo também para o Mara Hope, esse destroço que a gente tem aqui
na costa de Fortaleza desde 1985, que ele encalhou aqui na costa de Fortaleza, né? Já está bem deteriorado por conta da maresia e tal, encalhou nesse banco de areia que fica muito próximo aí. E o Mar a Hope, na verdade, foi uma das razões pelas quais eu criei esse canal, justamente pelas perguntas do meu filho, João Pedro, que gostaria de saber mais sobre a história da cidade de Fortaleza e tal, e foi uma das grandes razões pelas quais eu criei o canal. E falando em João Pedro, ele está aqui para falar com vocês, para pedir as inscrições. Como é, João Pedro? Fala aí. Deixa o seu like, se inscreve no canal, estamos rumo aos 3.000 inscritos. Então é isso, né? Aproveita sua cidade, até domingo que vem. Vamos lá. Vejo o verde daquele mar quebrar, as longarinas da ponte velha que ainda não caiu. Faz muito tempo que eu não vejo o branco. Depois, por último, eu fiz um voozinho até o viaduto Lucas Bicalho. Havia muitos surfistas nesse dia. O mar estava com a maré cheia, estava muito legal. E para finalizar, a gente terminou o voo justamente naquela região onde o Robert Platt fez aquelas fotos em 1935. Então, como o João Pedro falou, é isso. Aperta o like. Se você gostou do conteúdo desse canal, divulga esse vídeo para outras pessoas. Ajuda a gente a crescer mais ainda. E é isso. Aproveite a sua cidade. Até domingo que vem. Vamos lá. Faz muito tempo que eu não vejo o branco da espuma espirrar naquelas pedras, a sua eterna briga com